Olá, eu sou o detetive Rex e você está no RexCast. O caso de hoje é de uma sogra que transformou humilhação em vingança épica na formatura da própria nora. Uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração e mostrar que às vezes a justiça vem quando menos esperamos. Preparado para uma montanha-russa emocional? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de onde você está ouvindo o nosso podcast. Agora vamos ouvir nossa convidada de hoje. Dona Marta, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Sabe, quando me convidaram para este podcast, pensei muito se deveria contar essa história. Passei noites em claro, revirando cada memória dolorosa, questionando se expor minha alma valeria a pena. Mas depois de 3 anos, preciso que vocês saibam a verdade. A verdade crua, sem filtros, sem maquiagem. Meu nome é Marta, tenho 58 anos, sou viúva há 15 anos e vou contar como minha nora Simone tentou me destruir sistematicamente, mas acabou sendo ela quem se autodestruiu de forma espetacular. Você já se sentiu invisível na sua própria família? Já teve alguém que jurou te amar tratando você como lixo descartável? Já acordou chorando porque sua própria existência incomoda pessoas que deveriam te amar? Já se olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que se tornou por causa da manipulação alheia? Eu vivi isso por 5 longos e tortuosos anos. 5 anos sendo humilhada diariamente, menosprezada constantemente, tratada como uma estranha inconveniente na vida do meu próprio filho, Pedro. 5 anos perdendo pedaços da minha alma toda vez que tentava ser aceita, toda vez que estendia a mão e recebia um tapa na cara disfarçado de gentileza. Simone chegou na nossa família como um furacão. Bonita, inteligente, cheia de charme. Cabelos sempre impecáveis, unhas perfeitas, roupas que combinavam com qualquer ocasião. Ela tinha aquela presença que iluminava o ambiente quando entrava. Pedro ficou completamente hipnotizado desde o primeiro encontro. Mas por trás daquele sorriso perfeito, daqueles olhos que brilhavam quando ela falava, havia algo que eu não conseguia decifrar. Algo sombrio. Uma frieza calculista que só aparecia quando Pedro não estava olhando. Uma mudança sutil na expressão, um olhar que durava um segundo a mais, um sorriso que não chegava aos olhos. No começo eu tentei. Deus sabe como tentei ser a sogra que toda nora sonha em ter. Organizei jantares especiais, passei horas na cozinha preparando pratos que eu sabia que ela gostava, comprei presentes caros pesquisando seus gostos nas redes sociais, ofereci ajuda com tudo. Mudança de apartamento? Eu estava lá. Decoração nova? Eu sugeria lojas e até me oferecia para pagar. Quando ela mencionou que queria aprender a fazer minha famosa lasanha, eu marquei um sábado inteiro só para ensinar a receita de família. Mas nada era suficiente para Simone. Nunca era suficiente. Cada gesto meu era recebido com um sorriso forçado e uma crítica disfarçada. Ela tinha o dom diabólico de fazer comentários venenosos disfarçados de brincadeira inocente. Ai, dona Marta, a senhora cozinha tão diferente, né? Sorte que o Pedro está se acostumando com comida de verdade agora. Ou então, nossa, que casa aconchegante a senhora tem, bem vintage, né? Tem tanto charme essas coisas antigas. E quando eu vestia algo novo, que bonito esse vestido, dona Marta. A senhora está tentando parecer mais jovem. Que fofo. Cada palavra era uma facada disfarçada de cumprimento. Cada frase construída cientificamente para me fazer sentir pequena, ultrapassada, desnecessária. E ela sempre falava isso na frente de Pedro, que ria como se fossem piadas carinhosas entre mulheres da família. Como ele não conseguia ver o veneno por trás daquele sorriso angelical. E o pior? Meu filho Pedro não enxergava nada. Simone havia o enfeitiçado completamente. Quando eu tentava conversar com ele sobre o comportamento dela, ele me olhava como se eu fosse louca. Mãe, você está exagerando. A Simone te adora, adora. Aquela mulher me odiava com cada fibra do seu ser e eu não entendia o porquê. Eu nunca havia feito nada para merecer tanto desprezo, mas ela estava apenas aquecendo os motores. O verdadeiro inferno ainda estava por vir. Vocês querem saber até onde chegou a maldade dessa mulher? Deixa o like e se inscreve, porque o que vou contar agora vai chocar vocês. O primeiro golpe real veio no meu aniversário de 56 anos. Pedro havia prometido um jantar em família, algo simples, apenas nós 3.
Eu estava ansiosa, tinha passado o dia todo preparando o prato favorito dele, aquele escondidinho de carne seca que ele pedia desde pequeno. Arrumado a casa toda, comprado uma garrafa do vinho que ele gostava. Coloquei uma toalha nova na mesa, acendi velas, até mesmo comprei flores para decorar. Às 7 da noite o telefone tocou. Era Pedro, claramente constrangido, com a voz daquele jeito que ele ficava quando criança e tinha que mentir sobre alguma travessura. Mãe, desculpa, mas não vamos conseguir ir aí hoje? A Simone não está se sentindo bem. Mentira. Uma mentira descarada. 2 horas depois, uma vizinha me mandou uma foto pelo WhatsApp. Pedro e Simone estavam em um restaurante chique, comemorando a promoção dela no trabalho. No meu aniversário. Eles tinham simplesmente me descartado como se eu fosse um compromisso qualquer que podia ser cancelado. Engoli o choro e fingi que não me importava. Mas por dentro, algo estava morrendo. Durante os meses seguintes, Simone foi sistematicamente me apagando da vida de Pedro. Natal em família? Ah, Dona Marta, a gente vai passar na casa dos meus pais este ano. Páscoa? Estamos viajando. Aniversário de casamento? É meio íntimo, sabe? Ela estava construindo um muro entre mim e meu filho, tijolo por tijolo. E Pedro? Pedro estava cego. Completamente cego. Sempre que eu tentava falar sobre me sentir excluída, ele dizia: Mãe, você precisa entender que agora eu tenho uma esposa. As prioridades mudaram. Prioridades? Eu era a mãe dele. Eu havia sacrificado tudo para criá-lo sozinha depois que o pai dele morreu. Trabalhei 2 empregos para pagar a universidade dele e agora eu era apenas um inconveniente. Mas Simone ainda não havia terminado comigo. O que ela fez no dia em que Pedro foi hospitalizado por uma pneumonia grave foi o limite da crueldade humana. Eu corri para o hospital assim que soube, deixei tudo para trás, dirigi como uma louca pelas ruas da cidade. Pedro estava inconsciente, febril, conectado a aparelhos que apitavam constantemente. Meu filho, meu único filho, estava ali frágil como nunca havia visto. Simone estava lá, fazendo o papel de esposa dedicada para as enfermeiras, segurando a mão dele e sussurrando palavras de amor. Quando me viu chegar ofegante, ainda de pijama porque tinha saído correndo de casa, seus olhos brilharam com uma malícia que me gelou o sangue até a medula. Dona Marta, que bom que a senhora veio visitar. Mas os médicos disseram que ele precisa de tranquilidade absoluta. Talvez seja melhor a senhora voltar para casa e descansar. Eu cuido de tudo aqui. Como assim? Ele é meu filho. Eu criei esse menino sozinha. E é meu marido. E eu estou tomando todas as decisões médicas por ele agora. A senhora não tem direito legal nenhum aqui. Ela me barrou. Na porta do quarto do meu próprio filho. Chamou os seguranças quando insisti em ficar. Os seguranças me escoltaram para fora porque eu estava causando distúrbio. Passei a noite toda no estacionamento do hospital, chorando no meu carro, esperando notícias. Quando Pedro melhorou, 2 semanas depois, Simone já havia plantado a versão dela na cabeça dele, que eu tinha causado um escândalo, gritado com os médicos, sido dramática demais para um ambiente hospitalar. Pedro me ligou, não para saber como eu estava depois de 2 semanas sem notícias, mas para me dar uma bronca. Mãe, você não pode mais agir assim. A Simone está grávida. Esse estresse todo não faz bem para ela, grávida. Eles iam ter um filho, e eu só soube porque Pedro estava me repreendendo. Naquele momento senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas tristeza, era raiva. Uma raiva fria, calculada. Simone queria guerra, então guerra ela teria. Mas eu ia lutar com inteligência, não com emoção. Comecei a documentar tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada vez que ela excluía propositalmente nossa família dos eventos. Criei um arquivo detalhado, com datas, fotos, prints de conversas, porque eu sabia que um dia a máscara dela ia cair, e quando isso acontecesse, eu estaria pronta. O que vocês acham que aconteceu quando meu neto nasceu? A história só fica mais revoltante. Deixa o like aí e continua comigo, porque a reviravolta que vem agora mudou tudo. Quando Lorenzo nasceu, meu mundo deveria ter se iluminado. Era meu primeiro neto, a continuidade da nossa família, o menino que carregaria o nome do pai dele. Eu tinha sonhado com esse momento por meses, imaginando como seria segurá-lo nos braços, sentir aquele cheirinho de bebê, ver os traços de Pedro naquela carinha pequenina. Mas Simone transformou até isso em tortura psicológica. Por 2 meses inteiros, ela inventou desculpas elaboradas para eu não conhecer o bebê. Ah,
Ele está muito frágil ainda, o pediatra disse que o sistema imunológico demora para se formar. A amamentação está difícil, preciso de tranquilidade total para não afetar a produção do leite. Estamos estabelecendo a rotina, qualquer mudança pode desregular o sono dele. Mentiras, todas mentiras bem construídas e convincentes, porque o Instagram dela estava cheio de fotos recebendo amigas do trabalho, cunhadas, primas distantes, até mesmo vizinhas que mal conheciam a família. Todo mundo podia conhecer Lorenzo, menos a avó paterna. Quando finalmente consegui ver meu neto, foi uma visita de 15 minutos cronometrados. Simone ficou ao meu lado o tempo todo, me policiando. Cuidado, dona Marta, ele está frágil. Não pegue assim, a senhora pode machucar. Ah, acho que ele está agitado, melhor eu pegar de volta. 15 minutos, foi tudo que consegui ter com meu neto nos primeiros 3 meses de vida dele. Enquanto isso, os pais de Simone eram praticamente copais da criança. Estavam lá todos os dias ajudando, participando, sendo família. E eu era tratada como uma estranha perigosa. Mas a humilhação final estava chegando. Simone havia voltado a estudar, cursando uma pós-graduação em marketing. Durante 2 anos, ela se dedicou aos estudos enquanto Pedro trabalhava e cuidava de Lorenzo nas horas vagas. Eu ofereci ajuda inúmeras vezes. Para cuidar do meu neto, para ajudar com a casa, qualquer coisa. Obrigada, dona Marta, mas já nos organizamos. Sempre a mesma resposta fria, sempre a mesma exclusão. Até que chegou o dia da formatura dela. Pedro estava radiante, planejando uma festa para comemorar a conquista da esposa. Mãe, você tem que ir. Vai ser lindo ver a Simone recebendo o diploma. Finalmente eu pensava, uma oportunidade de fazer parte de um momento importante da família. Comprei uma roupa nova, um presente caro para ela, pratiquei um discurso de felicitações. Queria tanto que aquele dia marcasse o início de uma nova fase entre nós. Como eu estava enganada. A cerimônia foi em um auditório imenso da universidade, com arquitetura imponente e vitrais coloridos que filtravam a luz da tarde. Eu cheguei cedo, sentei na terceira fileira com vista perfeita para o palco. Guardei lugares para Pedro e Lorenzo com minha bolsa e casaco. Quando a cerimônia começou, me senti emocionada vendo Simone no palco entre os outros formandos. Por um momento, esqueci todas as mágoas e me senti genuinamente orgulhosa. Ela era parte da minha família, afinal. Tinha conquistado algo importante, e independente dos nossos problemas, aquilo merecia reconhecimento. A parte dos discursos chegou. Formandos foram chamados para falar sobre suas jornadas, agradecer pessoas importantes, compartilhar sonhos e desafios superados. Quando chamaram Simone, meu coração acelerou tanto que pensei que fosse sair pela boca. Pedro segurou minha mão, sussurrando confiante: Mãe, ela vai te mencionar, tenho certeza. Vocês vão finalmente fazer as pazes. Simone subiu ao microfone, linda em sua beca preta, o cabelo perfeitamente posicionado, sorrindo radiante para a plateia de 300 pessoas. Começou a falar sobre desafios, superação, crescimento pessoal e profissional, noites em claro estudando, sacrifícios que valeram a pena. E então, veio a parte dos agradecimentos. Quero agradecer primeiro ao meu marido Pedro, que sempre acreditou em mim e me deu forças para continuar. Palmas, aos meus pais, que me criaram com tanto amor e me ensinaram que educação é a melhor herança. Mais palmas. Às minhas amigas, que choraram e riram comigo durante esta jornada. Aos professores que me inspiraram, à minha sogra, meu coração parou. Era a minha vez. Finalmente o reconhecimento, que sempre me apoiou incondicionalmente e me tratou como filha desde o primeiro dia. Meu mundo desabou. Ela estava agradecendo a mãe de Pedro. Mas Pedro não tinha mais mãe. Eu era a única sogra dela. Ela havia me apagado completamente. Na frente de 300 pessoas, incluindo nossos amigos e família, Simone fingiu que eu não existia. Inventou uma sogra perfeita para receber os aplausos, enquanto a sogra real estava ali, invisível, humilhada. Pedro percebeu minha expressão e sussurrou: Mãe, ela deve ter se confundido com a emoção. Confundido, como alguém se confunde e inventa uma pessoa morta para agradecer? As palmas finais ecoavam no auditório quando algo em mim explodiu como uma bomba que estava sendo alimentada há anos. 5 anos de humilhações engolidas em silêncio, exclusões aceitas com resignação, mentiras engolidas como comprimidos amargos.
5 anos, sendo tratada como lixo pela mulher que meu filho amava cegamente. 5 anos fingindo que tudo estava bem quando por dentro eu estava morrendo aos poucos. Não mais. Acabou. Levantei da cadeira antes mesmo de perceber conscientemente o que estava fazendo. Pedro tentou me segurar pelo braço, sussurrando urgentemente: Mãe, não faça isso, mas eu já estava caminhando determinadamente em direção ao palco, meus saltos ecoando no chão de madeira do auditório. 300 pessoas me olhavam com curiosidade crescente. Simone tinha descido do palco e estava sendo cumprimentada por professores quando me viu se aproximando com propósito. A cor sumiu completamente do rosto dela, como se tivesse visto um fantasma. Pedi licença educadamente, mas firmemente, peguei o microfone das mãos do apresentador surpreso e me virei para a plateia. Minha voz saiu mais firme e clara que eu imaginava que conseguiria, com licença pessoal. Eu sou Marta, a sogra que supostamente não existe, a sogra que morreu e ressuscitou só para estar aqui hoje. O silêncio foi absoluto. Vocês acabaram de ouvir Simone agradecer a uma sogra que morreu há 15 anos. Acham que isso foi um engano da emoção? Não foi. Foi o resumo perfeito dos últimos 5 anos da minha vida. E então contei tudo, cada humilhação, cada exclusão, cada mentira. Falei sobre os aniversários sozinha, sobre ser barrada no hospital, sobre ter 15 minutos com meu neto. Falei sobre como havia tentado ser a melhor sogra do mundo e recebido apenas desprezo em troca. A plateia estava hipnotizada. Algumas pessoas começaram a murmurar, outras estavam claramente chocadas. O que mais dói, continuei, não é ter sido excluída da família do meu filho. É ter sido apagada. É ter uma nora que prefere fingir que eu estou morta a simplesmente me ignorar. Olhei diretamente para Simone, que estava paralisada, vermelha de vergonha. Parabéns pela sua formatura, Simone. Você realmente merece este diploma. Aprendeu a manipular, a mentir e a destruir famílias com maestria. Deve ter sido uma excelente aluna. Devolvi o microfone e saí do auditório, under uma ovação que me persegue até hoje. Vocês querem saber o que aconteceu depois dessa bomba que explodiu? Como Pedro reagiu? Como essa história terminou? Deixa o like, se inscreve e continua comigo até o final, porque a vingança ainda não havia terminado. O que aconteceu nos minutos seguintes àquele discurso foi o caos mais absoluto que já presenciei. Simone desabou ali mesmo, no meio do auditório, chorando convulsivamente enquanto tentava explicar para os amigos e familiares que tudo aquilo era mentira, que eu era uma sogra problemática, manipuladora. Mas as pessoas não são cegas. Muitos ali conheciam nossa família há anos. Sabiam que eu havia criado Pedro sozinha, sabiam do tipo de pessoa que eu era. E agora entendiam por que eu havia sumido da vida do meu filho nos últimos anos. Pedro me alcançou no estacionamento, transtornado. Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez? Falei a verdade, Pedro. Algo que você se recusou a ouvir por 5 anos. Mas não era o momento. Hoje era o dia da Simone. E quando seria o meu dia, meu filho? Quando eu seria importante o suficiente para ser ouvida. Pela primeira vez em anos, vi incerteza nos olhos dele. A máscara estava rachando. Durante as 2 semanas seguintes, não falei com nenhum dos dois, mas as consequências do meu discurso se espalharam como fogo. A história viralizou nas redes sociais da universidade. Pessoas que estavam no evento começaram a compartilhar suas próprias experiências com sogras tóxicas, mas também histórias de noras que destruíam famílias. Simone teve que explicar para colegas, professores, família, por que havia mentido sobre sua sogra estar morta. A versão dela mudava conforme o público. Para alguns, eu era uma sogra abusiva que ela teve que cortar contato. Para outros, havia sido um mal-entendido. Para outros ainda, um momento de confusão emocional. Mas contradições têm vida curta. E a verdade tem uma força devastadora. O primeiro sinal de mudança veio quando Pedro apareceu na minha porta, sozinho 3 semanas depois da formatura. Estava completamente diferente. Mais magro, com olheiras fundas que denunciavam noites mal dormidas, uma expressão que eu não via há anos, vulnerabilidade pura. A postura curvada de alguém que carregava um peso imenso nos ombros. Ele não era mais o homem seguro e decidido que Simone havia moldado. Era meu filho novamente, perdido e confuso. Posso entrar, mãe? A voz saiu quebrada, quase um sussurro. Preparei café em silêncio, usando as xícaras floridas que ele gostava quando era criança. Nenhum de nós sabia como começar aquela conversa que precisava acontecer há anos. O elefante na sala era gigantesco, e nós dois sabíamos disso. Você estava certa, ele disse finalmente, a voz embargada de emoção contida. Sobre o quê?
Perguntei, embora soubesse exatamente sobre o que ele estava falando, sobre tudo, sobre ela, sobre como ela te tratava, sobre como eu deixei isso acontecer, sobre como eu fui um filho terrível contigo. As lágrimas que eu segurava há anos finalmente caíram como uma represa que se rompe. Anos de dor, frustração, amor não correspondido, tudo saindo de uma vez. Simone está furiosa comigo por ter te defendido quando as pessoas começaram a questionar a versão dela. Disse que eu tenho que escolher entre vocês duas, entre minha esposa e minha mãe. E o que você respondeu? Pedro olhou para mim com aqueles olhos de menino que eu conhecia tão bem. Respondi que quem força alguém a escolher entre família geralmente é quem está errada. Foi nesse momento que entendi que minha vingança havia funcionado melhor do que eu imaginava. Ao expor Simone publicamente, eu não apenas reclamei minha dignidade de volta. Eu abri os olhos de Pedro para a manipulação que ele vinha sofrendo. Durante as semanas seguintes, Pedro começou a me contar coisas que Simone havia dito sobre mim ao longo dos anos. Mentiras sobre conversas que nunca aconteceram, histórias distorcidas sobre situações que ela havia criado, manipulações sutis para me afastar da família. Ela disse que você havia comentado que Lorenzo era feio quando nasceu, que você criticava a forma dela cuidar dele, que você falava mal dela para as vizinhas. Pedro, você realmente achou que eu faria essas coisas? Não, eu sabia no fundo que não era verdade, mas ela era tão convincente, e eu queria tanto que nossa família funcionasse que preferia acreditar nela. A vingança verdadeira, descobri, não foi a humilhação pública de Simone, foi assistir Pedro acordar para a realidade. Foi vê-lo entender que havia entregado sua mãe para uma mulher que não merecia nem um minuto da sua lealdade. O casamento deles implodiu nos meses seguintes. Não por causa do meu discurso, mas porque uma vez que as mentiras de Simone foram expostas, Pedro começou a questionar tudo. Cada história, cada versão, cada momento em que ela havia convencido de que eu era o problema. Simone tentou me culpar pelo fim do casamento. Chegou a me procurar, chorando, pedindo para eu falar com Pedro, fazer ele me perdoar. Como se eu tivesse alguma obrigação de salvar o casamento que ela havia destruído com suas próprias mãos. Dona Marta, por favor. Eu sei que cometi erros, mas nós temos um filho, uma família. Simone, você não cometeu erros. Você fez escolhas. Escolheu me excluir, escolheu mentir, escolheu destruir a relação entre mim e meu filho. Agora vive com as consequências. Mas o Lorenzo precisa do pai dele, e vai ter. Pedro é um pai maravilhoso. Mas isso não significa que ele precisa continuar casado com alguém que mentiu para ele por 5 anos. Hoje, 2 anos depois daquela formatura que mudou nossas vidas para sempre, tenho a família que sempre sonhei ter de volta, mas de uma forma ainda melhor do que antes. Pedro mora a 2 quadras de mim com Lorenzo, que agora tem 4 anos, e é a luz absoluta da minha vida. Ele me chama de vovó Marta com aquela voz doce de criança que derrete meu coração, corre para os meus braços quando chega da escolinha gritando vovó, vovó. Me conta todos os segredos da sua vidinha de criança e pede para eu fazer o famoso bolo de chocolate que virou nossa tradição sagrada de domingo. Nossas tardes são preenchidas com risadas, histórias, brincadeiras no quintal e todo o amor que foi roubado de mim durante anos. Simone tem direito a visitas regulares, é claro, e eu nunca impeço o contato dela com o filho. Não sou vingativa ao ponto de prejudicar uma criança inocente que não tem culpa das maldades da mãe. Mas a manipulação acabou de vez, a mentira acabou para sempre, a humilhação virou página, as máscaras caíram e nunca mais vão voltar ao lugar. A verdade veio à tona e ali ficou, exposta para sempre. Algumas pessoas ainda me dizem que fui longe demais naquele dia, que poderia ter resolvido as coisas de forma mais reservada, mais diplomática, mais civilizada. Que uma senhora da minha idade não deveria ter feito um escândalo público daqueles, que eu deveria ter segurado as pontas em nome da família, que o local e o momento não foram apropriados. Mas vocês sabem o que eu respondo para essas pessoas? 5 anos de humilhação silenciosa não funcionaram. 5 anos tentando ser compreensiva, paciente, amorosa, disponível, não mudaram absolutamente nada na cabeça daquela mulher. 5 anos engolindo ofensas e desrespeitos não me trouxeram nem um grama de respeito de volta. 5 anos sendo invisível não me fizeram ser vista. Pelo contrário, me fizeram sumir ainda mais. Às vezes, quando alguém te empurra contra a parede por anos, quando te faz sentir pequena e insignificante repetidamente, quando te trata como se você fosse descartável, você precisa empurrar de volta com toda a força que conseguir reunir.
E quando você empurra de volta, quando você finalmente decide lutar por si mesma, faça com que conte. Faça com que seja inesquecível. A maior lição que aprendi nessa história toda é que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te apagar da existência. Ninguém tem o direito de te fazer sentir invisível na sua própria família, irrelevante na vida das pessoas que você ama, desnecessária no mundo que você ajudou a construir. E quando alguém tenta fazer isso sistematicamente, quando alguém constrói um plano para te excluir e te humilhar, você não deve aceitar em silêncio esperando que as coisas melhorem sozinhas. Você deve lutar, deve se defender. Deve falar sua verdade, não importa quão desconfortável isso faça as outras pessoas se sentirem. Porque a sua dignidade, a sua autoestima, o seu valor como ser humano vale mais que a paz falsa de quem prefere fingir que os problemas não existem. Simone aprendeu da pior forma possível que ações têm consequências inevitáveis, que mentir tem prazo de validade, que você pode manipular as pessoas por um tempo, enganar algumas pessoas por alguns anos, mas não pode mentir para todo mundo para sempre. E eu? Eu aprendi que nunca é tarde para reclamar o seu lugar ao sol. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece por direito. Nunca é tarde para se posicionar e mostrar que você não aceita ser tratada como lixo. E às vezes, uma única decisão corajosa, um único momento de bravura, pode mudar tudo na sua vida. Hoje, quando vejo Lorenzo brincando no meu quintal, construindo castelos de areia no tanque, perseguindo borboletas, quando escuto Pedro me ligando todos os dias para contar sobre o trabalho dele, para pedir conselhos, para simplesmente conversar como fazíamos antes, quando me sinto realmente parte da minha família novamente, quando me vejo respeitada e amada como sempre mereci ser, sei que valeu cada segundo de angústia. Cada segundo daquela humilhação pública que causei valeu cada lágrima derramada. Porque agora eu existo de verdade. Agora eu importo genuinamente. Agora eu sou vista e reconhecida. E ninguém, nunca mais na vida vai conseguir me apagar. Caramba, dona Marta, que história de superação e coragem. Pessoal, essa é a prova de que a verdade sempre vence no final. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixa o like agora mesmo, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aí embaixo qual foi a parte que mais te emocionou. E você que está passando por algo parecido, lembra, sua dignidade não é negociável. Obrigado, dona Marta, por compartilhar essa lição de vida conosco. Eu sou o Detetive Rex, até o próximo caso do nosso podcast e fique com mais 2 casos imperdíveis a seguir.